Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e nós vamos tratar de um assunto no mínimo inusitado e muito solicitado pelos meus seguidores. Convido vocês a acessar a internet a revista Isto É, edição 27/17 de 18/2. A chamada da reportagem é: mulher diz ter engravidado em banheira de hotel, mas depois relata estupro. Bom, vamos lá, conteúdo da reportagem. A advogada Lulage de Belo Horizonte divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que um casal a procurou para processar um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. O homem havia viajado a trabalho para a Europa e quando retornou encontrou a esposa grávida. Ela afirmou que isso ocorreu após usar a banheira de hidromassagem de um hotel de luxo. E, no entanto, após ser questionada novamente, a mulher afirmou que teria sido estuprada e não revelou antes por vergonha. O marido, então, procura a advogada e diz o seguinte, que ele quer uma indenização vultuosa exatamente pela irresponsabilidade do hotel em não esterilizar a banheira de hidromassagem. A advogada também relata que no momento em que ela conversa com a gestante, e esse talvez seja um ponto muito interessante para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio, ela diz o seguinte, olha, nesse momento a mulher relatou que durante um passeio pelo Rio de Janeiro foi surpreendida por um homem que a arrastou para um beco e na sequência ela teria sido estuprada. Também ressaltou que deseja tirar o filho porque o rapaz que a estuprou é negro, ela é loira e o marido branco. Em seguida, a advogada conversou com o marido e explicou a situação e o homem ficou comovido e compreendeu o lado da esposa. Lulage explicou ao casal como seriam os trâmites para solicitar uma ação judicial para conseguir autorização para o aborto. E nesse momento o homem afirmou que ficaria com a criança, mas a esposa disse que não quer. Explicações preliminares, já que nós vamos tratar de um assunto como esse. Primeiro, sêmen não sobrevive na banheira, nem na água, que dirá então seco na banheira. Exatamente porque se ele sair na água, ele vai se diluir. E se ele ficar na banheira e a banheira estiver seca, ele morre em menos de 1 minuto. O mesmo se dá em roupa como toalha, ou sêmen na roupa, resto de sêmen na roupa. Ele não sobrevive porque ele precisa de um meio úmido para se deslocar. E nesse caso, por óbvio, não vai ter. Nos preocupa muito a perspectiva da própria advogada, porque primeiro ela relata o caso de clientes. Depois ela diz que ela tentou contar para o casal qual seria o trâmite judicial para solicitar o abortamento. Vamos lá? Vamos passear por aí? Vamos dar uma olhada, e eu convido os senhores a verificar o que está sendo dito. Nós vamos trabalhar com o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 4 de julho de 94. Nesse estatuto, os senhores devem pesquisar o artigo 34, que diz o seguinte, olha só, constitui infração disciplinar para o advogado, preste bem atenção, inciso 7, violar sem justa causa o sigilo profissional. Quando recebemos um cliente, recebemos também uma história, e essa história tem que ser guardada em segredo de confissão. Eu não posso divulgar aspectos que façam com que você possa descobrir quem são os autores, qual o hotel, qual o contexto. Bom, inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. E o inciso 5º também diz fazer em nome do constituinte sem autorização escrita, por escrito deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Essa senhora, então, essa gestante, primeiro ela traz a notícia de que ela engravidou de uma banheira. Em seguida, ela fala que foi estuprada.
Bom, estupro, o artigo 213. Se de fato esse estupro aconteceu, ela está acobertada pelo artigo 128 do Código Penal, que diz que em casos de estupro a mulher pode solicitar o abortamento e ela não precisa de ação judicial, ela não precisa de boletim de ocorrência, basta que ela chegue lá no hospital para o médico e diga: eu quero abortar porque fui estuprada. E o médico então pode proceder ao abortamento, primeiro porque ele está acobertado. Se for mentira, pelo que nós conhecemos em direito penal de erro de tipo, ou seja, uma confusão quanto ao fato em si. Segundo, porque ele estará em exercício regular de um direito, está autorizado aqui no Código Penal e, obviamente, ele está fazendo o seu trabalho enquanto médico. Mas nós podemos até perguntar, bom, mas tudo bem, mas e se no dia seguinte ela acordar, virar para o médico e falar: ô doutor, eu queria relatar ao senhor que é 1º de abril, viu? Eu não fui estuprado, eu só não queria criança. Bom, mas como eu lhe disse, ele não responde por absolutamente nada porque o médico está em erro de tipo. A mulher, por sua vez, vai responder pelo artigo 124 do Código Penal, na primeira figura, que diz provocar aborto em si mesma, ou permitir ou consentir que outrem lhe provoque. Ela, teoricamente, estará na primeira figura, e se o marido souber do que está acontecendo, ele entra como coautor. E o que é pior, ainda tem um distinto artigo aí que a gente pode relacionar, que é o artigo 340 também do Código Penal, que diz provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então essa moça, se de fato esse estupro não aconteceu, ela pode ser responsabilizada neste primeiro momento pelo artigo 340, pelo artigo 69 do Código Penal, que é o concurso material de crimes, pelo artigo 124, na sua primeira figura, e também o marido, carregar o marido para que ele seja coautor no artigo 124, se ele souber que de fato o estupro não aconteceu. Do contrário, para ele seria pura e simplesmente a questão relativa ao erro de tipo. Essa questão do artigo 34 do Estatuto da OAB, só para que os senhores mantenham um parâmetro, ela acontece muito quando nós acessamos a nossa internet e vemos ali escritórios de advocacia ou advogados enaltecendo o seu trabalho, mostrando sentenças onde obtiveram êxito e falando de casos onde eles foram teoricamente beneficiados com absolvição, por exemplo, no criminal. Esta é uma propaganda que não pode ser tolerada e nós acabamos de descrever então os incisos 7, 13 e 15 do artigo 34. Senhores, talvez fosse mais inteligente a essa mulher que contasse a verdade ao seu marido e prosseguisse, talvez com a gravidez, e se não quiser ficar com a criança depois, que ela seja colocada para adoção. É mais honesto do que talvez levar uma mentira tão volumosa adiante. Mas sempre com a ressalva de que são conjecturas. Caso de fato tenha acontecido, ela estará cobertada pelo artigo 128, independente de qualquer ação judicial, de um inquérito policial ou sequer de um boletim de ocorrência. A pessoa estuprada não está obrigada a conviver com o fruto da violência, pois a violência depois pode se reverter nela ou na própria criança. Essas são as notícias da semana. Espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e antes de encerrar, eu lembro de uma passagem do Damásio que dizia: é possível defloramento através de um besouro e uma moça dormindo à noite, quando o besouro passa pelas suas pernas e chega até sua vagina. Grande abraço!